E agora a gente vai conversar com o Jansen de Araújo, que é doutor em microbiologia, com ênfase em virologia pela Universidade de São Paulo. Jansen, obrigada pela participação. Ele subiu correndo aqui, obrigada pela correria, porque ele estava lá no espaço da palestra. Estava palestrando ainda, é isso? Exatamente. Acabei de sair, aí me avisaram e eu vim correndo o mais rápido que eu consegui. Eu agradeço, obrigada pela participação. O que é a sua palestra? Você estava falando sobre ecoepidemiologia da influenza aviária. O que é isso exatamente? Exatamente. Eu trabalho no laboratório de pesquisa de vírus emergentes. Nós fazemos um projeto de monitoramento de vírus há muitos anos e eu fui convidado para explicar qual é a chance da chegada desses vírus por rotas migratórias em contato com as aves da nossa produção no Brasil. Então a palestra é voltada principalmente para o vírus e o contato que as aves silvestres têm, né, no desenvolvimento disso chegar às granjas, por exemplo. Esse é o principal perigo, né? A nossa entrada, né? Exatamente. A gente vem monitorando isso desde 2005, mais ou menos, e a gente imaginava que isso ia acontecer. O primeiro caso ocorreu o ano passado, em maio de 23, mas somente nas aves migratórias, como a gente previa. Não tivemos casos de aves de produção, apenas em algumas aves de subsistências, e o trabalho do Ministério da Agricultura, junto com a universidade, com outros grupos, tem agido para que isso não aconteça de uma forma grave aqui no nosso país. E a entrada é só por aves migratórias ou mamíferos marinhos também? O que a gente sabe até o momento é que as aves que têm o potencial de migração para carrear esse vírus a longas distâncias de outros continentes. O que nós tivemos aqui no Brasil foram casos de mamíferos pontuais, onde esses mamíferos entraram em contato com as aves migratórias. Então o vírus, na verdade, provavelmente veio com as aves, e em ambientes onde eles estão, no ambiente silvestres, em locais próximos a sítios de reprodução dessas aves ou de alimentação, estes entraram em contato e acabaram se infectando. Não foram eles que trouxeram, eles foram vítimas também, como a gente imaginava. E a sua palestra é interessante porque você acaba também falando para o produtor do cuidado que ele tem que ter de não deixar os animais soltos, porque os animais não podem ter contato com essas aves, né? Exatamente, isso é um ponto fundamental que a gente estava discutindo isso agora, com relação à biosseguridade das granjas. De 2005 e 2006, que é onde teve os primeiros casos na Ásia, nós acompanhamos esse crescimento e esse aumento de preocupação com a biosseguridade das granjas. Isso é um ponto importante para que os pequenos produtores ou aqueles que ainda não têm o seu sistema ainda adequado pensem que isso é um problema que pode gerar grandes embargos ao nosso país. Então, essa é o ponto crucial onde que as aves silvestres não devem entrar em contato com as aves de criação. Só precisa deixar claro que as aves silvestres, elas não são, é um vírus natural delas, né? Elas não são as criminosas da história, não, de né? forma alguma, isso aí tem que ficar muito claro. As aves são reservatórios naturais, a maioria elas acabam nem ficando doentes. O importante é que nós preservemos os locais onde essas aves vivam, onde elas precisam se alimentar, onde elas se reproduzem, assim elas vão continuar no lugar delas. Agora, qualquer ação, tanto da nossa parte ou como desastres naturais, como a gente acabou de ver aqui no nosso país, isso afeta o ambiente natural e essas aves vão ter que procurar novos locais. Então, as aves não são as criminosas nem as culpadas. O vírus está no ambiente como outros vírus que circulam por aí. O que acontece é que, se a gente aumenta essa relação muito próxima com as nossas criações, a gente acaba favorecendo esse tipo de coisa. De forma alguma, não é para eliminar a ave silvestre, não é para criminalizá-las de qualquer forma para que elas estão carregando esse vírus. Não, isso aí vive na natureza há muitos e muitos anos. A gente só está acompanhando como isso pode ocorrer. E a gente viu que a influenza aviária pode ter um prejuízo, pode causar um prejuízo grande na produção, né? Na avicultura, hoje é o vírus que mais causa preocupação no planeta. Então nós tivemos isso muito claro nos Estados Unidos, né? Desde de 2022 até agora. Nós tivemos casos, a gente acabou de ter um dos palestrantes que trabalha numa universidade na Holanda, falou, no meu país, um foco já praticamente contaminou o país inteiro, porque o país é muito pequeno. Já no Brasil, nós temos um país de dimensões continental. E aí você tem chance de ter um foco num lugar e o outro local de produção muitas vezes não chega nem próximo a isso. Então, o processo de gestão, acompanhamento do Ministério da Agricultura, isso tem que estar muito bem estabelecido para que não haja nenhum tipo de ação assim, desfavorecendo o produtor. Ótimo, Jansen. Infelizmente eu não tenho mais tempo. Obrigada pela participação. Obrigada por ter vindo correndo para atender a gente. Até a próxima. Imagina, um prazer. Muito obrigado. Obrigada.